De onde viemos? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais profundas que a humanidade já se fez. Como, em um planeta rochoso e estéril, surgiu a primeira faísca de vida? A jornada para responder a essa pergunta é uma das maiores aventuras da ciência, cheia de mistérios, teorias fascinantes e descobertas incríveis. Hoje vamos mergulhar de cabeça nessa história e explorar as principais hipóteses sobre a origem da vida na Terra. Para começar, vamos voltar no tempo, mas muito tempo mesmo. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra era um lugar bem diferente. Pense em um mundo de rocha derretida, bombardeado constantemente por meteoritos e com uma atmosfera tóxica, sem oxigênio, parecia o último lugar do universo onde a vida poderia florescer. Mas aos poucos, o planeta começou a esfriar. A água, que chegou aqui provavelmente através de cometas e asteroides, começou a se acumular, formando os primeiros oceanos. E foi nesse cenário caótico, né, nesse caldo primordial, que a mágica começou a acontecer. Uma das teorias mais famosas é a da sopa primordial, proposta por cientistas como Alexander Oparin e J.B. S. Haldane, lá nos anos 1920, eles imaginaram que os oceanos primitivos eram uma espécie de sopa química gigante, rica em compostos simples de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. A energia vinha de todos os lados: relâmpagos poderosos, radiação ultravioleta do Sol, já que não havia camada de ozônio para nos proteger, e o calor dos vulcões. Com toda essa energia, essas moléculas simples teriam reagido entre si, formando moléculas mais complexas, como os aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, e os nucleotídeos, que formam o DNA e o RNA. Essa ideia parecia pura especulação, até que em 1953, Stanley Miller e Harold Urey fizeram um experimento que mudou tudo. Eles criaram um sistema fechado de frascos e tubos em seu laboratório, simulando as condições da Terra primitiva. Colocaram água para simular o oceano, uma mistura de gases como metano, amônia e hidrogênio para imitar a atmosfera e aplicaram descargas elétricas para simular os relâmpagos. E o resultado? Em apenas uma semana, eles encontraram vários tipos de aminoácidos, as pecinhas fundamentais da vida, formados ali do zero. Esse experimento foi um marco, pois mostrou que os blocos de construção da vida poderiam sim ter surgido de forma natural em nosso planeta. Mas ter os ingredientes não é a mesma coisa que ter o bolo pronto. Como esses aminoácidos e outras moléculas se juntaram para formar as primeiras células. Aí a história fica ainda mais interessante e com mais perguntas do que respostas. Uma ideia é que isso aconteceu em poças de argila. A argila tem uma propriedade fascinante. Suas superfícies podem atrair e concentrar essas moléculas, funcionando como um molde que ajudou a organizá-las em cadeias mais longas, como as proteínas e o RNA. Outra hipótese que ganha cada vez mais força nos últimos anos é a das fontes hidrotermais. No fundo dos oceanos, existem essas chaminés vulcânicas que liberam água superaquecida e rica em minerais. É um ambiente extremo, escuro e com alta pressão. Mas, surpreendentemente, hoje esses locais são oásis de vida. A teoria é que essas fontes forneceram não só os compostos químicos necessários, mas também a energia e os gradientes químicos perfeitos para que as primeiras reações metabólicas acontecessem. Seria como um motor químico natural, que deu o pontapé inicial para o metabolismo antes mesmo de existir uma célula propriamente dita. Agora, chegamos a uma questão central. O que veio primeiro, o metabolismo ou a informação genética? É tipo o dilema do ovo e da galinha. Para uma célula funcionar, ela precisa de proteínas para fazer as coisas acontecerem, o metabolismo, mas para fazer as proteínas certas, ela precisa de um manual de instruções. O DNA, e para ler o DNA e construir as proteínas, ela precisa de outras proteínas. É um ciclo que parece
impossível de começar, é aqui que entra um herói inesperado, o RNA. A hipótese do mundo de RNA sugere que, antes do DNA e das proteínas dominarem o cenário, a vida era baseada em RNA. Por quê? Porque o RNA é uma molécula incrivelmente versátil. Ele pode, assim como o DNA, armazenar informação genética, mas ao contrário do DNA, ele também pode se dobrar em formas tridimensionais complexas e agir como uma enzima menos uma molécula que catalisa reações químicas. Ou seja, o RNA conseguia fazer as duas coisas: guardar a receita e preparar o prato. Ele era o cozinheiro e o livro de receitas ao mesmo tempo. A ideia é que um mundo dominado por RNA autorreplicantes veio primeiro e só depois, com o tempo, a vida evoluiu para usar o DNA, que é mais estável para guardar informação, e as proteínas, que são muito mais eficientes como catalisadores. Legal, então já temos as moléculas se formando, talvez se organizando em fontes hidrotermais ou poças de argila, e o RNA dando os primeiros passos. Mas como isso virou uma célula, faltava um passo crucial: criar uma barreira, uma fronteira entre o eu e o não eu, o lado de dentro e o mundo exterior. Essa barreira é a membrana celular, feita principalmente de lipídios, que são moléculas de gordura. Em água, os lipídios têm a tendência natural de se organizarem em esferas, formando pequenas bolhas chamadas micelas ou vesículas. É possível que as primeiras moléculas de RNA autorreplicantes tenham sido aprisionadas dentro dessas bolhas de gordura, criando as primeiras protocélulas. Era o começo da individualidade biológica. Outra possibilidade que não podemos descartar é que a vida não começou aqui. Essa é a teoria da panspermia. A ideia é que os blocos de construção da vida, ou até mesmo formas de vida microscópicas e superresistentes, como esporos de bactérias, chegaram à Terra pegando carona em cometas ou meteoritos. Já encontramos aminoácidos e outras moléculas orgânicas em meteoritos que caíram na Terra, o que prova que esses compostos existem em outros lugares do espaço. Isso não resolve a questão de como a vida surgiu originalmente, mas transfere o problema para outro lugar do universo. Quem sabe a vida não seja um fenômeno cósmico e a Terra foi apenas um dos planetas sortudos onde ela encontrou um lar para florescer, independentemente de como a primeira célula surgiu. Uma vez que ela estava aqui, a evolução entrou em cena. Esse primeiro ancestral universal comum, que chamamos de LUCA, sigla em inglês para Las Universal Common Ancestor, deu origem a toda a diversidade de vida que vemos hoje. No início, a vida era simples, unicelular, e vivia em um mundo sem oxigênio. Mas há cerca de 2,4 bilhões de anos, um grupo de bactérias, as cianobactérias, desenvolveu uma nova e revolucionária habilidade: a fotossíntese. Elas aprenderam a usar a luz do sol para produzir energia e, como subproduto, liberavam algo que era tóxico para a maioria das formas de vida da época: o oxigênio. Esse evento, conhecido como a Grande Oxidação, foi uma das maiores catástrofes ambientais da história do planeta, causando uma extinção em massa. Mas, ao mesmo tempo, abriu caminho para uma nova forma de vida, muito mais energética e complexa. A vida que respira oxigênio. Foi essa mudança que permitiu o surgimento de células mais complexas, com núcleo e organelas menos as células eucarióticas, e, eventualmente, a explosão de vida multicelular que levou aos animais, plantas e fungos que conhecemos. Então, resumindo nossa jornada, temos a formação dos blocos de construção da vida, como aminoácidos, talvez em uma sopa primordial energizada por relâmpagos, ou em fontes vulcânicas no fundo do mar. Depois, o surgimento de uma molécula genial, o RNA, capaz de se replicar e catalisar reações. Essas moléculas foram encapsuladas em bolhas de gordura, formando as primeiras protocélulas. E a partir daí, a evolução fez o resto, moldando esse ancestral comum em cada ser vivo que já existiu no planeta. A verdade é que ainda não temos uma resposta definitiva para a origem da vida.
Cada uma dessas teorias tem pontos fortes e fracos, e os cientistas continuam a debater e a pesquisar, montando esse quebra-cabeça, peça por peça. O que é incrível é que ao estudar química, geologia, biologia e astronomia, estamos cada vez mais perto de entender nossa própria origem. É uma história que nos conecta a tudo. As estrelas que forjaram os elementos em nossos corpos ao planeta, que nos deu um lar, e a essa primeira e frágil faísca de vida que surgiu há bilhões de anos e que de alguma forma nunca se apagou. A busca continua e cada nova descoberta nos deixa mais maravilhados com a complexidade e a beleza do universo. E você, qual teoria acha mais convincente? A vida começou aqui, na Terra, ou veio do espaço? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Se você gostou de viajar no tempo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras científicas. Obrigado por assistir e até a próxima.